Entrevista. Olha, para quem gosta de curtir um bom espetáculo, estreia hoje a peça Teatro no Divã. A encenação, que acontece em 4 atos, provoca uma discussão sobre o ser humano e as relações com a sociedade. Hoje é sexta-feira, né, Vitor? Um ótimo dia para ir ao teatro. Bom demais. Para saber outros detalhes, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade os diretores do espetáculo que também atuam, tá? O Lindenis Marcelo e o Emerson Davidson. Meninos, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, bom dia. Um prazer estar aqui com vocês na Manhã Cidade e vamos bater um papo. Bom dia, Renata, bom dia, Vitor, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Mais uma vez também é um prazer estar aqui com vocês. A gente já estava conversando aqui, né, Renata, antes de voltarmos para o ar, e vocês estavam explicando que esse é um espetáculo que está de volta depois de um tempo de intervalo, né? Como é que começa essa história? Começa em 2001, né? 24 anos, a gente, no caso, eu criei o espetáculo há 24 anos com o grupo de estudantes e o espetáculo deu certo e nós fizemos 2 anos de temporada, né? Fomos de 2001 até 2002, né? Nesse elenco de jovens, né, de crianças e adolescentes, estava esse jovem rapaz aqui, né, o Emerson Davidson, fazia parte da primeira montagem, né? Ele, Diana também. No caso, você era professor de teatro dos jovens, isso? Isso. Eu trabalho também na educação, né, como arte educador. Mas isso foi numa escola? Foi no antigo Colégio Exatos. O Colégio e Curso Exatos, que era no bairro Petrópolis, depois foi ali para a antiga Cadiza, né, o último ano que ela funcionou lá, né, o colégio. Então, em 2001, rolava o festival, né, que era aquela efervescência, o FETEAG, né, que trabalhava muito com estudantes, né, formação de plateias e tudo mais. Então, naquele ano, surgiu o Divã. E, a partir daí, ficou aquela marca do espetáculo por 2 anos. A gente fez temporadas e marcou muito a cena artística, né, da época. E, esse ano, como a gente estava comentando aqui nos bastidores, Emerson Davidson, que de aluno agora ele também é mestre, né? Ele é ator, diretor, escreve também. Ele tem a trupe dele, né? Emerson tinha quantos anos naquela época? Naquela época eu acredito que eu tinha uns 12 anos. 13 anos no máximo. Aí ele fazia parte da técnica, né? Trabalhava nos bastidores, assim, nos ajudava nos bastidores, né? Que ele era de um outro colégio, mas eu saía agregando os alunos, né, de vários colégios assim, e fazia um trabalho bem legal. E Emerson fazia parte, né, dessa turminha. E na época, né, quando você escreveu esse texto, o que é que você tinha em mente? Porque eu acho interessante assim, porque nos bastidores, né, na vida de uma pessoa que trabalha com arte, no caso de um diretor de teatro, você fica naquelas angústias, né, os anseios, pensando o que é que eu posso fazer, deixar de fazer, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu posso criar. Porque eu sempre tive a inquietação, não somente de dirigir, de pegar textos de outros atores. Chegou um momento na minha vida que eu fui absorvendo e eu disse, não, não cabia mais em mim tanta informação, tanta coisa que eu fui absorvendo, e aí eu quis botar no papel também as minhas vontades, meus desejos. E aí eu começo a escrever também. Um pouquinho antes do Divã eu já comecei a escrever alguns textos meus. E o Divã foi esse ápice que vai mexer um pouco com esse mundo da mente do diretor, da pessoa do teatro, que quer criar, que quer também trazer alguma coisa do seu ser, né, do seu íntimo também para a plateia. E quando eu estava lá, eu imaginei um diretor de teatro vivendo suas angústias, seus anseios, tendo seu momento de análise como psicólogo, psicanalista, né? E lá ele começa a desabafar sobre questões da vida, né, da existência humana. E quando ele começa a conversar, existe a provocação e os questionamentos, né, do psicanalista, e a partir disso surge a deixa para cenas que vão acontecer logo em seguida. Por isso que eu costumo dizer que é um espetáculo de repertório, que a gente conta histórias. Na primeira montagem, a gente contava 5 histórias, a partir das deixas desse momento de análise do diretor. Ele começava um exemplo sobre racismo, dava deixa, aí acontecia um esquete, uma cena, uma peça que tratava sobre isso. Ô Lindenis, então nesse caso não deixa de ser uma peça metalinguística, ou seja, isso, de alguma forma é o teatro falando sobre o teatro, né? Isso, justamente está aí acho que o tempero, o que é gostoso desse espetáculo é que ele traz esse diferencial, ele brinca, ele rompe com a quarta parede, ele não fica somente ali no palco, os atores fazendo ping-pong entre eles e a plateia de forma passiva só olhando, não. A plateia, em hipótese alguma, fica
quietinha, ela é provocada, ela é instigada. Por isso que eu brincava muito sobre isso, do meu estilo de fazer teatro, que é teatro implicante, é implicar com a plateia. A plateia não pode ficar acomodadazinha não, porque não tem graça, né? A gente tem que cutucar. Então o teatro divã surge nessa situação. E ficou essa receita que funciona. Ela é uma receita boa, ela funciona. E mesmo, vamos dizer, depois de 24 anos, se você traz isso de novo, você não vai ver que ficou com data de validade, não. Ela continua super atual. Sempre renovando. Mas teve alguma mudança no texto para agora? Sim, ou o Emerson está contribuindo? Não, sim, pode falar. Como o Lindenis falou, né, um teatro é um espetáculo de repertório. Então a gente traz quadros dentro do próprio divã. Então, na primeira montagem eram 5 textos de Lindenis. E agora, quando a gente resolveu voltar, eu disse, Lindenis, vamos voltar com o divã. A gente dá uma repaginada e reescreve todos os quadros, com temas mais atuais, algo que fale com a nossa realidade hoje. E aí a gente está trazendo 4 quadros, a gente divide também, tanto a direção, a dramaturgia e atua junto também. Então o divã que a gente mantém hoje é esse mote do diretor de teatro, ele está lá passando por essa análise, e os temas, no caso os quadros que a gente traz nessa montagem atual do divã, são quadros totalmente renovados. Eu fiquei pensando aqui, Renato, o seguinte, como experiência de um garoto de 12, 13 anos, acho que pode ter sido primeiro contato com o teatro, não? Ou você já tinha contato naquela época? Eu comecei o teatro, por incrível que pareça, com o Lindenis. Foi meu primeiro professor de teatro lá no Novo Tal, em 1999. Com quantos anos? Eu tinha 10 anos de idade. 10 anos? Na época, isso. E aí eu conheci o teatro a partir de Lindenis. Eu digo direto, foi meu mentor, né, meu professor. Aprendi muito. Tudo que eu sei hoje, muitas coisas eu devo a esse rapaz aqui, que é assim... Rapaz dos cabelos grisalhos. Quem conhece sabe da importância de Lindenis para a cena caruaruense. E aí eu fui seguindo os passos dele, né? Desde criança até que em 2006 a gente montou o próprio grupo. Eu também comecei a escrever e seguir meus passos. E aí eu digo direto que voltar com o divã agora é uma saudação de gerações, né? Eu digo direto que a gente tem um pai do teatro, ele me tem como filho do teatro, tem um dos quadros que a gente faz nessa montagem. Tem mais alguém, irmão ou irmã do teatro, desde aquela época até hoje? Tem, Diana. Diana. Vamos falar quem mais está na peça? Oi? Quem mais faz parte do elenco? Wagner Salles também está com a gente. Wagner Abraço, Salles. Wagner Salles. E também é... Edson Vitor, né? Que, assim, dessa turminha, Edson Vitor é o novo na área, né, pra gente, né? Isso aqui, ele tá chegando agora, eu já conhecia Edson há um bom tempo, né? Não vou dizer a data. Mas é a primeira experiência. Que e Diana Bezerra participou da primeira também. Ela foi a atriz da primeira montagem do divã, Diana, e tá retornando agora. Wagner Salles já fez parte do grupo da gente, já é. Jornalistas também. Isso, E o que acontece, assim, como o Emerson falou, o que está sendo bonito dessa história, esse trabalho com as gerações, né? Porque o encontro de gerações. Ele foi meu aluno, hoje a gente está trabalhando juntos, e isso me orgulha muito. De ver esse momento, essa situação que a gente está vivendo agora, além de estar trabalhando com, por exemplo, eu e Wagner, nós somos contemporâneos, né, vamos dizer assim. E Emerson já de uma geração depois, né? Diana também. Aí esse encontro de gerações, essa mistura gostosa, é que está dando tempero a mais no espetáculo. A gente pode dizer que a seleção desse elenco não foi exatamente uma seleção, foi praticamente uma convocação, né? Sim. Voltem, e como é que foi esse convite, né? Vamos fazer de novo. Emerson, o que ele diz aqui, em 2006 ele monta a trupe dele, né? Aí é uma situação interessante, que eu tô saindo de cena e Emerson tá entrando, ocupando. Oxe, mas já? Não, em 2006, tá. na época, porque eu dei uma afastada, eu me afastei um pouco. Ah, entendi. Eu vivi vários anos sabáticos. Então Emerson ocupa essa lacuna e começa a fazer o trabalho dele. E o que eu agradeço muito, primeiramente, a Deus e a assistência dele, é que ele nunca largou do meu pé. Sempre ia lá me visitar, conversar comigo, me cutucar. Vem cá olhar algo, me diz alguma coisa, observa, e sempre na minha cola, sabe, aquele pé de gala ali, em cima, de forma que eu agradeço que o que ainda me alimenta de estar fazendo o divã hoje, deve-se primeiramente a Deus e a insistência dele, de não desistir dessa minha figura, da minha pessoa na cena teatral, né? Então ele foi sempre essa pessoa que ficou ali próxima a mim, buscando, tentando fazer o resgate do soldado Ryan para quem está na experiência Cidade FM está acompanhando aí algumas imagens do espetáculo, né? Para quem gosta de assistir à Rádio Cidade,
tá acompanhando, ou no nosso aplicativo ou no nosso canal. E eu estava estava conversando aqui, Renata, com eles antes da gente entrar no ar, sobre o trabalho de corpo, né? E é exatamente a imagem que a gente está vendo agora, que é a Diana num trabalho de corpo ali com um pano, né? Um pano vermelho, ela com uma máscara, e ao mesmo tempo o Emerson está ali em cena junto com ela, também fazendo o trabalho de corpo. Como é a preparação para o espetáculo, Emerson? Sobretudo o uso do corpo como expressão. Bem, a parte do corpo, quem trabalha bem isso no espetáculo é Lindenis, né? Lindenis, ele tem essa expertise corporal e em todos os espetáculos, e isso também eu aprendi com ele, a gente tenta trazer muito a parte da expressão corporal. Muitas coisas a gente consegue dizer sem dizer uma palavra, apenas com o corpo, e a gente tenta explorar isso no espetáculo. O Lindenis pode até falar um pouco mais como foi que a preparação foi dele corporal. Eu chamo essa parte de trabalho corporal e que a gente olha assim, é coreografia cênica, que eu chamo. Porque a gente conhece as coreografias dos grupos de dança, né, que são aqueles passos com algum tipo de ritmo, né, já marcado. E eu chamo de coreografia cênica, que é quando a gente vai criar dizer um texto, né, realizar um texto somente com o corpo. Que, como você falou, o corpo pode contar uma história, que a gente vai conhecer também como pantomima, né? Que é você contar uma história sem dizer uma palavra, só que nessa parte aí ela é mais carregada de drama, o peso dramático, a força da expressão corporal, para poder contar aquela determinada cena. Como eu costumo dizer, uma cena de um abuso, ou uma cena de uma violência, ela não precisa ser óbvia. Às vezes, de forma cênica, de forma, entre aspas, poética, ela se torna mais contundente do que se fosse feito de uma forma mais clichê. Que eu não gosto de coisas clichê, que vai ter um gesto de uma cena de violência, se for de uma forma tradicional, como a gente conhece nos filmes de ação. Já está na vida, né? Nos filmes de ação ou nos vídeos que a gente vê viralizando aí de Olha, violência. Renata, tem a Rádio Divan ali, hein? Olha lá. Legal. Tem essa referência que não deixa de ser uma homenagem, né? Esse veículo de comunicação que é forte até hoje, graças a Deus, e marca, né, a história da humanidade. Né? Lindenis, a gente está vendo a imagem, e é claro, no ensaio que a gente está vendo é um ensaio, no ensaio você tem as marcações cênicas, mas não necessariamente você tem ali o cenário pronto. Tá? O cenário, se vocês pudessem descrever, são 4 atos, cada ato tem um cenário, ou o cenário é o mesmo? O que a gente enxerga no cenário? O que se pode revelar do cenário? O que é que tem de interessante nesse espetáculo, né? Que tudo é o divã. O divã é a mente do espetáculo, e a partir do divã a gente constrói o cenário, a gente tira os adereços, tudo é feito em cima do divã. Então, todos os cenários dos 4 quadros nós formamos através do divã. Tá, então tem um divã lá no centro do palco, e é só o divã ou tem mais coisa? De cenário é só o divã. Só o divã. Nele a gente conta todos os quadros. Tira adereços, tira figurinos, tira tudo dentro Que é a história de não ficar tão explícito, né? A gente vai... E o detalhe, né, que quando se tem um espetáculo nesse formato, e você falou muito sobre a contribuição do público, fica muito por nossa conta também, né? Cada visão é única. Isso. É como um livro, né? A gente vai lendo o livro e a gente vai criando. O cenário, a gente pode chamar de minimalista, né? Ele não é um cenário da Broadway. E é justamente isso, esse diferencial, que como você falou, você tem ali o divã, e esse divã não é um divã tradicional. Ele é um divã artístico, que ele se transforma, ele é um quebra-cabeça, que vai mexer muito, fazer uma analogia justamente com a mente humana, que é esse quebra-cabeça, que ele monta e desmonta, assume formas e questões diferenciadas no nosso íntimo, das angústias, dos anseios que a gente vive. Tem hora que a nossa mente está totalmente baralhada e a gente quer colocar as coisas no lugar. Então o divã, ele não é um divã comum, ele é um divã que ele vai ser manipulado, que ele vai se transformar, e desse divã, como a Emerson falou, as cenas acontecem, né? Aí vai ser algo bem interessante. Assim, que só estamos recebendo aqui os diretores e atores do espetáculo Teatro no Divã, o Lindenis Marcelo e o Emerson Davidson. A gente recebeu aqui, Renata, o informativo, né? Pedi aqui para o Joseph mostrar o informativo da peça Teatro no Divã. E exatamente nesse informativo aqui, a gente tem o resumo, né, uma espécie de sinopse dos 4 atos. Acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre eles, né? A começar pelo qual a cor da camisa? É o primeiro ato. O que a gente pode falar um pouquinho sobre o primeiro ato? Bem, a camisa,
né, ele é um quadro onde a gente trata o principal tema abordado nele, é justamente a intolerância de opiniões. É um casal, né, é uma comédia esse quadro, é um casal que vão comprar a roupa de final de ano do seu filho. E quando chega lá na loja, existe um impasse de qual a cor da camisa para levar para o garoto. Meu Deus. A partir dessa discussão, aí vão sendo reveladas situações do casal, ressentimentos guardados. E assim, o principal ponto que a gente aborda nesse quadro é justamente essa intolerância de opiniões, onde o que eu quero tem que ser o que eu quero e não o que você quer. E não estamos falando da cor da camisa. Exatamente. Né? Exatamente, é por aí, Renato. Muito bom. Bom, o segundo ato é o monstro. O monstro. Olha, antes de falar do monstro, no caso, qual a cor da camisa e o monstro são textos que foram escritos por Emerson, né? E Aonde Você Vai e Ágata, no caso, são os meus, né? Agora é a questão do monstro, Emerson. Fica à vontade. Bem, o monstro, a gente também fala de outro tipo de intolerância, que é justamente a questão da intolerância no trânsito. Né? O quadro ele aborda que hoje, na sociedade, a gente está evitando muito o toque. As pessoas, que inclusive faz parte do texto, elas vivem como pólvora e faísca, só esperando o toque para explodir e muitas vezes botar para fora o monstro que existe dentro de cada um de nós. Então a gente trata principalmente da intolerância no trânsito. E aí a gente traz dentro do quadro 2 momentos, né, 2 motoristas que vão dirigindo pela cidade até que... E vivendo cada um seus dramas, né? Cada um suas vidas, cada um com uma situação que está transformando o ambiente nesse ambiente hostil, né? Cada um já está se tornando hostil ali dentro do seu próprio ser. Mas quando se encontram, aí culmina, né? A situação toda. Acabou que casou com a Semana do Trânsito também. Foi. Né? Não, e essa questão do trânsito é bem interessante, né? Imagina que a gente pudesse ter o trânsito como uma espécie de livro, revista em quadrinhos. Cada carro tem ali um balão de diálogo, né? Porque a pessoa está conversando com ela mesma, está vivenciando seus problemas e a gente não sabe o que o outro está vivenciando. Isso, sobre isso que trata o quadro. Bom, o terceiro ato é Ágata. Ágata é um texto curioso, porque essa ideia vem desde o ano passado. Só que esse ano a gente estruturou e trouxe. E eu não posso falar muito sobre Ágata não, porque... Não, então tudo bem. É algo assim que traz um detalhezinho que está... Então não entrega. Deixa só eu ler aqui a sinopse então, né? Vai. Em uma realidade distópica, o governo publica um decreto que institui a Ágata, uma nova agência estatal com a controversa missão de eliminar, a pedido dos próprios pais, seus filhos já adultos. Isso, Agora, os agentes da Ágata acabam de chegar à residência do primeiro alvo da operação. Isso. Veja, já que você falou... É curioso, hein? Justamente, porque eu imaginei essa história em um futuro distópico, como disse aí no texto, na sinopse, que imagina, você está em casa, alguém bate na sua porta e se apresenta, somos agentes da Ágata, viemos te abortar. Aí, imagina, Renata, na tua casa, como assim? Aí eles vão ler todos os documentos que o governo processou, né, a pedido dos requerentes, e aí tem esse choque, só que nada é o que aparenta ser. Por isso que fica essa interrogação e a gente convida o público para ir olhar, porque é esse aborto, mas que tipo de aborto será, né? Que tipo de eliminação será isso? Porque seria um aborto de uma pessoa adulta. Seria uma eliminação de uma pessoa adulta. Como assim? De que forma? Que aborto é esse? Que situação é essa? Então, o texto vai tratar sobre isso, né? Porque o que é interessante do espetáculo do Divã, que cada texto, o monstro, Ágata, Onde Você Vai, a cor da camisa, nunca é somente aquilo que está diante de nós. Tem muitas entrelinhas a serem vistas, né? Eu fiquei pensando aqui, Renato, o seguinte: imagina o que é para os pais a maioridade dos filhos, quando eles ficam adultos. O fato deles saírem de casa, né, eles irem embora, eles terem autonomia de fazer o que eles desejam e não dever ali a obediência direta aos pais, ou seja, fazer o que o pai deseja. E mais do que isso, né, as projeções dos pais para os filhos. Quando eles viram adultos, nem sempre eles vão atender essas projeções. Pode ser que seu filho seja exatamente o oposto daquilo que você gostaria que ele fosse. E como fica isso, né? A grande reflexão, Vitor, que a gente traz nesse quadro é justamente a gente analisar e pensar no poder do Estado sobre as nossas liberdades. A intervenção até quando do Estado, um governo
seja de qualquer nação, poderia editar um decreto desse que instituísse que você podia ser eliminado. Então, a grande discussão e reflexão que a gente provoca na plateia... E como a população apoiaria, né? Porque aqui Exato. tem o apoio dos pais. Normalizar isso, né? Normalizar isso. Porque lembra muito também essa questão do livro 1984, né? De George Orwell, onde o Estado intervém desde todo mundo fica caladinho. Então, isso está mexendo muito com o cenário que a gente está vivendo no nosso mundo hoje. O mundo hoje está muito estranho. Se você for observar como anda o comportamento e como a humanidade tem baixado a cabeça, aceitado muitas coisas que não poderiam invadir a nossa privacidade. Né? Tem um outro ponto aqui que seria o choque de gerações, né? Os filhos estão numa outra geração dos pais. Esse choque de gerações, levando em consideração a intolerância que a gente tem hoje, uma poderia ter interesse de eliminar a outra. Num ambiente distópico, que é a proposta. Já é uma grande viagem que ele já está fazendo aqui. Estou viajando com vocês. Você sem querer já entrou no outro quadro já. Aonde você vai? É o quarto e último ato. Esse quadro também tem algo interessante, que vai falar também sobre gerações. Por isso que é muito interessante. As gerações aqui se encontrando, como diretores e autores, né? E atores também, e também se encontrando no que está sendo escrito, né? Nessa parte aí, porque aonde você vai mostrar muita relação entre pais e filhos. Até que ponto, como você bem falou, você como pai se dedica, se joga, se lança, pai como mãe, para cuidar dos seus filhos, e até que ponto esses filhos vão dar um retorno a você na sua velhice, né? Vai falar muito sobre essa questão da velhice, do tempo, da passagem do tempo. Como é que o filho vai reagir com os seus pais quando ele chegar numa determinada idade? Aí, se eu vou reagir bem com o meu pai e o meu filho, como é que vai ser? Cada geração vai trazer algo. Isso vai mexer muito com a relação. O que é que eu estou plantando? De que forma eu estou direcionando os meus filhos para que eles possam... Não é que eles tenham... que eu esteja fazendo isso somente com interesse de que eu quero que ele cuide de mim na velhice. Mas é a lei natural da vida, se a gente for observar. Essa é a vida. A gente... nasce sendo cuidado e termina sendo cuidado se vivermos bons anos, né? Por um bom tempo. Essa é a linha da vida. Não adianta a gente querer fugir. Um dia a velhice bate na porta, um dia o peso da idade chega, um dia a gente vai precisar ser cuidado. Então, de que forma está essa questão da relação humana? Que é friso novamente, é o que costura muito o espetáculo Teatro Divã. As relações humanas de forma muito forte. De Ágata, o monstro, aonde você vai, e a cor da camisa. Como estamos nos relacionando, né? Então isso é muito forte. A questão do toque, né? De tudo que a gente vem falando aqui assim. Como é que a gente está se tratando? Porque hoje a gente está vivendo, de certa forma, virtualmente. Virtualmente tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas e no real? Verdade. E no toque, na relação, né? Meninos, vamos dar as informações, né, para quem quer conferir essa estreia hoje, logo mais? Vamos lá. O Teatro no Divã entra em temporada hoje, é a nossa estreia, certo? Estaremos hoje, amanhã, todas as sextas e sábados de setembro e dia 3 e 4 de outubro, sempre às 20 horas, no Teatro João Lira Filho. Quem quiser já adquirir seu ingresso, eles estão à disposição no Simpla, na Banca Terceiro Mundo e na bilheteria do teatro. Muito bem. E hoje... na estreia vai ser bem especial, né? Inclusive hoje a nossa estreia vai ser aberta com o show de Tony Maciel, a partir das 19h30, já lá no hall do teatro. Então quem quiser hoje tem esse plus a mais. Exato. Gente, vão assim, ao teatro, né? Isso, e eu queria convidar, porque lá vocês vão refletir, se divertir, que é comédia, tem comédia, tem drama, tem questionamentos, é um espetáculo bem provocador e a gente convida a todos que possam vir nos prestigiar. Prestigiem o Teatro Caruaruense. Bom demais. Obrigado à Rádio Cidade e à Manhã Cidade. A gente que agradece a presença do Lindenis Marcelo e Emerson Davidson, que são diretores e atores no Teatro no Divã, que estreia hoje aqui em Caruaru. Obrigado, gente. Sucesso. Obrigado. 8h58. Chegamos ao fim? Sim. E ela tá aí. Aline Souza. Com o... Vai pedir o quê? É uma boa sexta-feira para todo mundo. Amanhã a gente se encontra aqui. Bom fim de semana. Até segunda.